Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos através deste meio de tecnologia para cumprir 1 Coríntios, capítulo de número 10. O verso é o 31. Fazei tudo, a parte B é claro, fazei tudo para a glória de Deus. Você que pode, feche os seus olhos ou então ore conosco de olhos abertos para que nós possamos dar início ao nosso vídeo de número 4 ou o nosso quarto vídeo ainda falando sobre Mateus capítulo 1. Nós estamos, como sempre, na nossa correria, graças a Deus, ministrando, estudando, se dedicando para o reino. Sempre que nós temos uma brechinha aqui nos nossos horários do nosso cotidiano, a gente vem e está aqui para gravar um vídeo, para produzir conteúdo, para que possamos compartilhar o pouco que sabemos e para que possamos aprender mais com meus amigos e irmãos que estão aí do outro lado da telinha. Então, feche seus olhos, ore conosco. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos nesta noite, porque, Pai querido e santo, o Senhor proporcionou a nós mais um dia de vida, o Senhor deu a nós o fôlego de vida, e estamos aqui através deste meio de tecnologia para Te glorificar, para Te bendizer e para proclamar o Evangelho da verdade. Que este vídeo possa chegar aonde os meus pés talvez não cheguem, mas que a Tua palavra com certeza vai chegar, quer seja através de mim, teu humilde servo, ou dos demais servos e servas que o Senhor tem na face da terra, que tem proclamado o Evangelho a toda criatura, cumprindo Marcos 16:15, que o Senhor deixou a nós uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Seja exaltado e glorificado para todo sempre. Amém e amém. Estamos no vídeo de número 4, falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Estamos no Evangelho de Mateus, você que está nos acompanhando desde o primeiro vídeo, ou talvez você que está vendo esse primeiro vídeo, Mateus, paramos no verso de número 7. Mateus capítulo 1, verso 7. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela aí, pegue um papel, uma caneta, para pontuarmos algumas coisas, para fazermos algumas observações. Mateus, capítulo 1, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso 7. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Salomão gerou a Roboão. Hoje o nome que está em destaque neste vídeo é o nome de Salomão. Quem é Salomão? Salomão é filho do rei Davi e da mulher de Urias. Não é da esposa de Davi. A Bíblia nunca chamou Betseba de esposa de Davi. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de dizer isso. Você vê no verso anterior, e todas as demais referências ou citações, você não vai ver dizendo que Betseba foi mulher de Davi. Pelo contrário, Deus nunca aprovou esse relacionamento. E aqui eu já faço uma aplicação. Tem coisas que Deus aceita, mas não aprova. Tem coisas que Deus aceita, mas não aprova. Isso aqui nunca foi aprovação divina. Deus aceitou, nasce o menino da relação lá, a gente conhece o texto, venha morrer depois de 7 dias, mas hoje o nosso propósito é falar de Salomão, ou o rei Salomão. Para falar de Salomão, a gente precisa voltar para o Antigo Testamento. Nós voltamos para 1 Crônicas, a saber, capítulo de número 22. Talvez seria melhor a gente ler o 17, nos versos de 1 em diante, mas por causa do tempo, eu vou deixar aqui a referência, então eu vou repetir para você que vai pontuar e vai estudar conosco, 1 Crônicas, capítulo 17. Aí você vai ler do verso 1 em diante, só vou ler a epígrafe e vou pular para o capítulo 22. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Lá no capítulo 22, é como se fosse o resumo do capítulo 17, então fica melhor para a gente sintetizar e não alongar o tempo do vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos a 1 Crônicas,
capítulo 22, verso 8. O texto diz assim: porém a mim veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste, é claro que é Deus através de Natã falando com o rei Davi, quando ele tem esse desejo de edificar o templo. Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este, falando de Salomão, edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu por pai, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para todo o sempre. Eu quero, junto com você, através deste meio de tecnologia, através desta plataforma, desse vídeo que nós estamos gravando, liberar essa palavra para a nossa vida. Davi tem um desejo, Davi tem um propósito, como diz 1 Crônicas 17, entre muitas outras referências. Eu fiz aqui diversas anotações, mas as referências mais básicas e cruciais eu vou liberando aqui. O texto diz que ele tem esse propósito no seu coração. Ele vai dizer para Natã no capítulo 17, eu moro em casa de cedro, eu moro num palácio, eu moro numa casa bonita, e a arca de Deus está envolta por panos nesse tabernáculo, e assim sucessivamente. E o profeta, sem consultar a Deus, ele vai dizer, faz o que deseja o teu coração. Só que no mesmo dia, naquela noite, naquele dia, Deus visita o profeta Natã e diz, vai até o rei Davi e diga que ele não vai poder edificar o templo a mim. E aqui nós lemos o verso 8, Deus dizendo, tu derramaste sangue em abundância. E em especial, tem um sangue de um homem aqui que foi derramado. E o seu nome é Urias, que você matou com a espada do seu inimigo. Davi, o que você quer fazer é bom, mas eu não aceito que você faça. No seu histórico, na sua relação, na sua ficha no céu, você não vai ter essa autorização, Davi. Eu não te pedi isso, mas vou aceitar que seja feito através do seu filho, que há de nascer. Verso de número 9. 1 Crônicas 22, 9. E eis que o filho que te há de nascer, ainda não nasceu, ele vai fazer. E qual é o nome dele? Salomão. Aí aqui, se você quiser pontuar, anotar, anota isso aí. Na Bíblia, existe 7 pessoas que Deus deu nome antes do nascimento. Eu tenho o nome e as referências, só vou passar o nome para a gente poder ganhar tempo. Depois eu coloco aí pontuando as referências. Primeiro nome, Ismael. Segundo nome, Isaac. Terceiro, me desculpe, estou saindo de um resfriado abençoado, mas vamos lá. Terceiro nome, Salomão. Quarto nome, Josias. Quinto nome, Ciro. Esse nome é importante porque esse nome é alguém que é ímpio. É um rei ímpio que Deus vai usar, porque Deus tem um propósito, tanto com os cristãos, até com os ímpios também Deus tem um propósito. Sexto nome, João Batista, no Novo Testamento, e também no Novo Testamento, o sétimo nome, 7 na Bíblia é perfeição, Jesus é perfeito para todo sempre, a ele seja dada toda a glória, Jesus Cristo é o único que eu digo, a referência que a gente já vai falar, daqui a pouco a gente está chegando nesse vídeo, né? Mais à frente, Mateus 1, 21, o nome de Jesus é dado antes do seu nascimento. Então, Salomão faz parte da lista dos 7 homens que Deus dá o nome antes do nascimento. Ele é o que significa Salomão? Salomão do hebraico é derivado da mesma palavra shalom, que quer dizer paz. Basicamente, o Senhor é a minha paz. E aí Deus vai dizer para Davi que nasceria um dos seus filhos, que o seu nome seria Salomão, e darei descanso a ele. Eu darei repouso a ele. De todos os lados, o texto está dizendo, verso de número 9, porque repouso lhe hei de dar
de todos os seus inimigos em redor. Então Deus está dizendo que Salomão vai ser alguém que vai nascer e vai viver em paz. Não é isso que acontece. Mais à frente a gente vai entender um pouquinho. Mas o plano de Deus ele vai edificar a casa, eu vou dar vitória para ele, para os inimigos, por amor a ti. Ele vai viver um período de repouso, ele vai viver um período de paz. Só que Salomão vai procurar algumas invenções. A Bíblia diz sobre isso que Deus fez o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitas invenções. Verso 10. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para todo sempre. Isso eu já expliquei nos outros vídeos, que através de Jesus Cristo esse trono é confirmado eternamente. Nós sabemos, e eu te dou a referência, em 1 Crônicas ainda, no capítulo 28 e no capítulo 29. No 28, Davi vai dar instruções para Salomão. E no mesmo capítulo 28, ele vai dar a Salomão a planta do templo. Ele vai começar a preparar Salomão para cumprir esse propósito. No capítulo 29 vai narrar pontualmente, 1 Crônicas 29, as ofertas que Davi vai separar. Tudo de ouro, tudo de prata, tudo de bronze, de ferro, de cobre. Eu não vou ler ponto a ponto porque ficaria muito extenso e dá para você ler aí com a sua própria Bíblia na sua tranquilidade. E aí o texto vai dizer que em 1 Reis, isso aqui eu preciso ler com você. Vamos voltar para Reis. Na transição de Davi, que fica velho, e chega ao período em que o seu filho chamado Salomão vai se sentar sobre o trono. O primeiro livro dos reis de Israel. Começa falando sobre a velhice de Davi. O que eu marquei aqui, que eu pontuei, é o conselho que Davi vai dar para Salomão. Salomão é constituído rei. Aí o primeiro conselho que Davi vai dar para Salomão está em 1 Reis, capítulo 2, verso de número 1 e 2. Eu vou ler 1 e 2. Olha o que diz. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo, olha a ordem que ele vai dar. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Todos nós sabemos que a única certeza que o homem tem ao nascer é que um dia ele vai morrer, caso ele não faça parte da geração do arrebatamento. Primeiro conselho que ele dá, esforça-te. Segundo conselho, seja homem. Olha o que Davi está dizendo. Esforça-te e seja homem. Honre com as suas palavras. Honre com as suas ações. Primeiramente, honre o teu Deus acima de todas as coisas. Seja homem. Reconheça e faça valer aquele propósito e projeto que Deus fez para você, Salomão, antes de você nascer. Aí o texto vai falar sobre a morte de Davi, com quantos anos ele morreu, com 70 anos, vai falar do seu reinado, vai falar de onde reinou. E aí Salomão se assenta sobre o trono. E aí Deus vai visitar Salomão pela primeira vez. E o texto bíblico vai dizer, eu vou te dar a referência também porque esse eu quero ler junto com você. Lá na segunda carta de Crônicas. Vamos lá rapidinho, segundo Crônicas. Eu estava fazendo algumas anotações aqui sobre um outro estudo e aí a gente acabou falando carta, não é carta. O segundo livro das Crônicas, primeiro capítulo, capítulo de número 1, verso 10. Deus vai aparecer a Salomão pela primeira vez e Deus vai fazer a Salomão uma pergunta, e a pergunta é o que você quer? Basicamente seria essa a pergunta. Verso 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este teu povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O pedido de Salomão é, me dá sabedoria, me dá conhecimento. Para quê? Para você ser grande? Não. Para eu poder desempenhar o papel que o Senhor tem para a minha vida perante o teu povo. Eu quero crescer, quero estudar, e aí a gente contextualiza e aplica para nós. Quero me graduar, quero me profissionalizar, quero ser um ministro melhor, quero dar o meu melhor,
Mas para quem ou por quê? Para que o povo possa ter uma palavra genuína para a glória sua e para a instrução do povo. Olha que interessante o que eu ministrei essa semana lá no culto da palavra na nossa igreja. Está lá na carta de Efésios e por isso que eu acabei falando carta, no capítulo de número 4, no verso de número 12. Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Verso 12 de Efésios 4. Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, tudo o que nós devemos fazer e podemos fazer não é para o nosso crescimento apenas, não. Nós vamos crescer, se Deus quiser. 1 Coríntios 3, 6. Paulo planta, Paulo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento que ele tem para a nossa vida vai vir. Mas nós precisamos entender que Salomão está dizendo, Senhor, eu quero saber, mas não é para mim. Eu quero saber para poder julgar o teu povo com justiça e equidade. E aí o texto diz que Deus vai gostar do pedido de Salomão e vai dar para ele sabedoria, vai dar a ele conhecimento, mas o texto vai dizer, como você não pediu riqueza, como você não pediu derrota dos seus inimigos, eu vou acrescentar tudo isso. E eu acho isso lindo. Em Tiago capítulo 4, verso 3 diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas aqui Salomão está nos dando uma lição. Tiago 4, 3 fala de quem pede mal, mas Salomão aqui está nos dando uma lição de quem pede bem. E quem pede bem, Deus diz assim, para quem pede mal não recebe, mas para quem pede bem, recebe o que pede e recebe além. O segredo, Mateus 7, não é aquele que apenas pede. O segredo é a forma que nós pedimos. Eliel, mas a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Beleza. Só que Tiago 4,3 também diz que você pede, mas não recebe porque pede mal. Então, para que você quer ser honrado? Para que você quer se tornar grande? Para que você quer aprender? Qual é o propósito? Eliel, o propósito é, primeiro, que Deus seja glorificado. Segundo, que cheguemos ao aperfeiçoamento dos santos. Eu quero crescer, mas quero que todos cresçam juntamente comigo. E é isso que Salomão pede a Deus. Para a gente entrar em uma parte conclusória e o vídeo não ficar extenso, vamos a um texto que todos nós conhecemos de cor. Provavelmente, eu tenho quase certeza que você conhece esse versículo de cor. 2 Crônicas 7:14. Capítulo 6, ele conclui o templo, aí vem a oração de Salomão, mas o capítulo 7, no verso 14, está escrito assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem está dizendo isso é Deus, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Permita-me ler o verso 15 para a gente aplicar e concluir. Agora estarão abertos, olha o que Deus está dizendo. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Isso aqui é tremendo demais, gente. A obra é concluída. Deus, Salomão vai fazer os sacrifícios, mais de 1000 sacrifícios, vai convocar todo o povo. O vídeo ficaria muito extenso, mas o propósito é que ele seja objetivo. E aí o texto diz que a glória de Deus desce no templo. O capítulo 7 começa dizendo que os sacerdotes estão do lado de fora e do lado de fora eles se prostam. Tão grande é a glória de Deus. Ninguém entra dentro do templo. Eles não têm o privilégio que nós da graça temos de adentrar no templo e no Santo dos Santos, pois o véu do templo se rasgou. Eles estão do lado de fora, mas estão glorificando. E o texto diz que Deus vai dizer para Salomão, se o povo falhasse, pecasse, Deus cerraria os céus, Deus fecharia o céu não haveria chuva, mas o próprio Deus diz, e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome. Lembra lá quando Moisés vai então falar com Faraó, Êxodo capítulo 4. Deus diz o seguinte: Moisés, fala com Faraó que Israel é o meu filho primogênito. Isso aqui é tremendo demais. Deixa a gente falar para frente. Mas vamos lá. Fala com ele que é meu filho primogênito. Então, Deus adota, como fez com a igreja, nós somos filhos de adoção, Deus adota Israel. É claro que Deus escolhe. A gente entende perfeitamente, mas entenda a aplicação que eu quero fazer para a gente entender sobre o nome. Quando um casal, tendo filhos ou não tendo filhos, adota uma criança, esse casal faz o quê? Coloca o seu sobrenome. Mas Deus está dizendo, eu não coloquei sobrenome nos meus filhos em Israel. E no Novo Testamento, na igreja, Gálatas 6, vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Não. Deus está dizendo, eu coloquei o meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que tem que fazer, Eliel? Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Orar fala de intimidade. Terceiro, buscar a minha face. Da mesma forma, contato, comunhão, intimidade. Quarto, se arrepender, melhor dizendo, se converter dos seus maus caminhos. Então, o que o texto está dizendo? Quando a gente comete o pecado, basicamente a palavra pecado significa errar o alvo. Aí o texto vai dizer aqui, se converter dos seus maus caminhos. Imagina a gente dirigindo e aí a gente passa da nossa entrada, vai ter que no próximo retorno fazer uma conversão e voltar para o seu lugar de origem. Eu vou repetir. Passei da entrada, eu vou mais à frente, pego o próximo retorno e faço uma conversão para o meu lugar de origem. Eliel, qual é o meu lugar de origem? Efésios 1:4. Nós fomos gerados nele. Fomos feitos do pó da terra, foi colocada água para que desse liga, o Espírito Santo assopra na narina humana e o homem passou a ser alma vivente. A nossa essência vem de Deus. Então o texto está dizendo, se converter dos seus maus caminhos. Quando eu estou no mau caminho, eu estou me afastando de Deus e me aproximando do inimigo. Mas quando eu decido me converter, eu faço uma conversão e eu retorno para o caminho que eu nunca deveria ter saído. Aí entra a palavra então. Para a gente finalizar, o vídeo está ficando um pouco extenso e o nosso propósito não é esse. Eu não quero te enfadar, porque eu sei da sua correria, mas vamos lá. Aí o texto diz assim, então, depois desses 4 passos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí o verso 15, que é a nossa conclusão para a gente orar, diz assim, agora, hoje dia 26 de julho, meu relógio marca 9h17 da noite, 21h17 do dia 26 de julho de 2023. Deus está dizendo, a partir de agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. A conclusão está aqui. A oração deste lugar. Por que a conclusão está aí, Eliel? Para que a gente entenda. Fechei minha Bíblia e oro com você. João 4. Jesus está conversando com uma mulher samaritana e ela se arrepende. Depois de toda a conversa, você conhece o texto, ele manda chamar o marido e assim sucessivamente. Ela se arrepende e faz uma pergunta. Senhor, é nesse monte que devemos adorar ou em Jerusalém? O que ela está querendo fazer? Ela está querendo oferecer sacrifício pelo seu pecado, pela sua falha, pelo seu arrependimento. Aí Jesus diz, nem nesse monte. Qual é o monte? Gerezim. Nem em Jerusalém, porque lá você não vai poder entrar. O que Jesus está dizendo? Mas a hora é, e a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Lá, em 2 Crônicas 7:14, a oração, a adoração estava direcionada a um lugar. Mas agora, depois que Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A adoração não está condicionada a lugar. A adoração está condicionada ao adorador. Estamos aqui, através desse meio de tecnologia, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o lugar que faz o adorador.
É o adorador que transforma o ambiente que ele está através do poder da adoração. Eu quero finalizar esse vídeo com você. Eu não quero te enfadar e eu sei da tua correria, mas continua conosco, vem conosco. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já se inscreveu, compartilha. Você que já compartilhou, comente. Deixa aqui embaixo nos comentários sua dúvida, seu questionamento. Talvez alguma coisa eu tenha falado rápido, talvez não tenha explicado de uma forma que seja tão entendível, porque a nossa intenção não é que o vídeo fique muito extenso, mas deixa aí as suas dúvidas, os seus comentários, o seu gostei aí, para que a plataforma, né, o YouTube aí possa impulsionar o vídeo. E o nosso propósito é crescer junto. Eu sempre finalizo falando lá de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Devemos crescer na graça, devemos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então, você que pode, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Até porque alguém precisa ouvir essa palavra. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Feche os seus olhos, ore conosco, ou então ore de olhos abertos, mas o importante é cumprir 1 Tessalonicenses 5, que diz: orai sem cessar. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos por estar entre amigos e irmãos, através deste meio de tecnologia, para Te glorificar, para crescermos em graça, crescermos em conhecimento, para compartilharmos um pouco da Tua palavra e para aprendermos juntamente com os nossos amigos e irmãos que através deste meio de tecnologia tem comentado, tem compartilhado, tem feito com que o Teu reino e o Teu nome principalmente se torne grande. O nosso único propósito ao gravarmos esses vídeos é que possamos compartilhar a Tua palavra e que a Tua palavra possa alcançar vidas, e através do poder da Tua palavra e da pessoa do Espírito Santo, como o Evangelho de João no capítulo 16 diz, que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, vidas possam ser alcançadas, almas se convertam aos Teus pés. O nosso propósito é esse: Te glorificar e alcançar vidas, para que vidas possam ser abençoadas através do poder da Tua palavra. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado pela sua participação, pela sua interação, e vamos junto até o arrebatamento. E quando a trombeta tocar, a gente sobe junto e vai continuar glorificando e exaltando ao nosso Deus, pois Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado e glorificado para todo e todo sempre. Amém. Deus te abençoe.